Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes deste que já é o quarto Fórum de Espécies Invasoras promovidos aqui pela equipe do CBEI. Eu sou o Daniel, pesquisador aqui do CBEI, e vou apresentar para vocês agora a minha palestra intitulada de Mexilhão Dourado, entrada ao prato principal para peixes de água doce neotropicais. Bom, aqui um panorama da apresentação. A gente vai ver alguns aspectos pelos quais os peixes podem estar se alimentando desse mexilhão dourado. Um panorama atual a respeito das espécies que já se tem registro de consumo do mexilhão dourado aqui na América do Sul. Algumas características morfológicas desses predadores. Alguns efeitos dessa interação, tanto sobre o predador quanto para a presa, tanto sobre os peixes quanto para os mexilhões, e perspectivas para novos estudos futuros dentro dessa temática. Então vamos lá. Com cerca de mais de 30 mil espécies descritas, reconhecidas até o momento, os peixes representam o grupo de vertebrados mais diverso conhecido, ocupando assim todos os ambientes, praticamente todos os ambientes aquáticos disponíveis. E um dos fatores que contribui para o sucesso desse grupo é que esses peixes utilizam uma grande variedade de recursos alimentares disponíveis no ambiente em que vivem e são conhecidos por ocupar todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar, mais do que qualquer outro grupo de vertebrados. Eles podem ser desde consumidores primários a predadores de topo e até mesmo atuar como parasitas em alguns casos. E essas espécies de peixes, muitas dessas espécies de peixes, principalmente espécies neotropicais, né, que é o nosso caso aqui, podem alterar a sua dieta de acordo com o ambiente, com as mudanças do ambiente em que vivem. E dependendo também de flutuações sazonais e espaciais que podem ocorrer dentro desse mesmo ambiente. E esse comportamento ele é conhecido como flexibilidade ou plasticidade alimentar, e é o que permite a coexistência de diferentes espécies no ambiente, uma vez que ela reduz, que esse comportamento ele pode reduzir a competição entre as espécies e também entre indivíduos de uma mesma espécie, como, por exemplo, entre jovens e adultos. E, de acordo com a teoria do forrageio ótimo, um animal ele deve escolher o seu alimento, deve escolher um alimento com alto valor energético, com o mínimo de esforço possível. Então, teoricamente, a relação custo-benefício ela é balanceada, né? Ou seja, um predador, quando ele detecta um recurso em potencial, ele faria um pré-julgamento entre o seu valor energético, né? Número de indivíduos, tamanho desses indivíduos, e também o gasto energético despendido por ele durante a captura, manuseio e ingestão desse recurso. Bom, e como que o mexilhão dourado entra nessa história? O mexilhão dourado ele é um molusco bivalve não nativo, invasor aqui na América do Sul, que devido à sua história de vida e características de moluscos marinhos, né, ele tem ocupado um nicho ecológico único em sistemas de água doce, atingindo em algumas regiões densidades extremamente elevadas, né, principalmente durante o início da colonização. Eles são organismos sésseis, ou seja, possuem uma capacidade de deslocamento bastante reduzida, são bissais, né? Eles passam grande parte da vida fixados ao substrato, são organismos gregários, né? Grandes agregações de indivíduos. Portanto, se eles são extremamente abundantes, com capacidade de movimentação, deslocamento bastante reduzidas, né? Formam grupos agregados de muitos indivíduos. Eles podem ser facilmente detectados por predadores potenciais.
Bom, o mexilhão dourado ele foi introduzido na década de 90, né, final da década de 80 início da década de 90, aqui na América do Sul, onde houve seu primeiro registro. E 15 anos, e 10 anos depois, no ano 2000, saiu o primeiro registro de consumo desse mexilhão dourado por uma espécie de peixe nativo da bacia do Rio Paraná, a Piapara Megaleporinus obtusidens, né? 15 anos mais tarde, uma revisão sobre o assunto, feita por um colega, Daniel Cataldo, na Argentina, ele fez uma revisão sobre o assunto e listou cerca de 50 espécies com registros de consumo do mexilhão dourado aqui no nosso continente, sendo que para alguma dessas espécies o mexilhão dourado foi registrado como item principal da dieta de algumas dessas espécies. E mais recentemente, em uma revisitada dentro desse tema, eu estou trabalhando numa revisão e já encontrei também mais outras 50 espécies de peixes já com registro de consumo do mexilhão. Ou seja, até o momento a gente tem pelo menos cerca de 100 espécies de peixes com registro de consumo do mexilhão dourado. Isso inclui peixes adultos e até mesmo larvas de peixes que se alimentam de larvas de mexilhão dourado. Mas não são todas as espécies de peixes que consomem o mexilhão dourado, né? E de acordo com os registros que a gente pode observar que esses consumidores eles compartilham algumas características alimentares. Por exemplo, eles são todos onívoros, se alimentando de uma grande variedade de recursos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Compartilham também características morfológicas, né? Como, por exemplo, boca adaptada para sucção, né? Que são mandíbulas que se projetam para a frente, aumentando o tamanho da cavidade bucal, proporcionando a sucção, né? O bombeamento de água para o interior dessa cavidade, né? São características comumente encontradas em perciformes. Dentes incisivos, que possibilitam a quebra da concha, né, e acesso às partes moles do mexilhão, e também possibilita que esse molusco seja arrancado de substratos rígidos, né, onde estão fixados, como rochas, por exemplo. E também outros tipos de dentição, como a dentição faringiana, que também possibilitam a quebra da concha, né, portanto, um melhor aproveitamento desse recurso, e que são características tipicamente observadas em siluriformes e também em alguns perciformes. Bom, e quais os efeitos, então, dessa interação predador-presa, peixe-mexilhão dourado, ela pode ter? Primeiro vamos ver, então, alguns efeitos sobre os predadores. Eu trouxe aqui esse exemplo, um estudo publicado recentemente de colegas uruguaios, onde eles se basearam em análise de conteúdo estomacal e análise de isótopos estáveis. Esta última análise, ela nos permite, por meio de uma avaliação dos isótopos de carbono e de nitrogênio, por exemplo, estimar a contribuição proporcional de cada item alimentar para a biomassa dos peixes, né, de seus consumidores. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode observar aqui no eixo X, temos o mexilhão dourado aqui à esquerda e invertebrados nativos, presas nativas à direita. No eixo Y, a gente tem a contribuição proporcional de cada item desse para a biomassa dessas espécies. E o que a gente pode observar aqui é que para algumas espécies de peixes, como a piapara, por exemplo, o mexilhão dourado é uma fonte de biomassa mais importante do que os invertebrados nativos, por exemplo. Para outras espécies, o mexilhão dourado. E para demais espécies, o mexilhão dourado é uma fonte de biomassa complementar, portanto, um recurso importante aí para
para essas espécies de peixes, são os principais consumidores encontrados no Rio Uruguai. Então, o que a gente pode concluir é que essa interação ela está aparentemente um efeito positivo para a biomassa de peixes, né? Uma vez que ela representa uma fonte importante de energia para essas espécies. Aí, com relação aos efeitos que essa interação pode ter sobre os mexilhões dourados. Isso ainda é um caso a ser estudado mais profundamente, né? Os impactos dessa predação sobre o mexilhão. Mas, por enquanto, eu trouxe um exemplo aqui, um trabalho de minha autoria, que foi baseado que foi realizado em condições experimentais controladas, né? Onde a gente avaliou o impacto da predação da piapara, Megaleporhinus obtusidens, sobre as densidades populacionais do mexilhão dourado. Então, em resumo, a gente introduziu em tanques contendo 2, 4 e 8 peixes, cerca de 1,5 quilos de mexilhão dourado, 1,5 kg de mexilhão dourado, distribuídos em 6 substratos artificiais. No final do experimento, a gente pôde observar que a exposição à predação ela reduziu significativamente a quantidade de biomassa, né, disponível dentro dos tanques, e que esse impacto ele aumentou à medida que as densidades de predadores foram aumentadas e o tempo de exposição à predação. Ou seja, a gente pode observar que no tratamento, né, com 8 peixes, a gente teve uma redução de 34,9% dessa biomassa nas primeiras 24 horas e de quase 100% dessa biomassa durante 48 horas, dando uma taxa média de consumo individual de cerca de 64,7 gramas de mexilhão dourado por dia por indivíduo. Então, a gente vê aqui, mesmo que, embora em condições controladas, o impacto negativo da predação sobre as populações do mexilhão dourado. Aqui, só para a gente visualizar os substratos antes do ensaio, após o ensaio e o nosso predador utilizado como modelo no estudo. Bom, e a pergunta que emerge de posse dessas informações, a pergunta que emerge é: peixes nativos podem ser utilizados como agentes controladores da infestação do mexilhão dourado? Bom, os peixes, teoricamente, predadores nativos podem ser utilizados para controle de espécies não nativas ou podem conferir resistência ao processo de invasão, né? Desde que essas taxas de consumo, elas sejam dependentes da densidade. Ou seja, a gente precisa de trazer evidências de que essas taxas de consumo são suficientes para desestabilizar ou regular a população do mexilhão dourado. Porque algumas hipóteses ecológicas, pessoal, elas não podem confiar apenas em registros de consumo, apenas em informações de que uma espécie nativa está consumindo uma espécie invasora. Vejam vocês que uma interação predador-presa, muitas vezes ela pode ser fraca ou pode ser estável, a ponto de não causar nenhum efeito significativo sobre a abundância da presa. Por este motivo, para responder essa última pergunta, a gente precisa trazer evidências de uma interação negativa. E como fazer isso? Primeiro, a gente precisa de caracterizar as respostas funcionais desses predadores, né, desses consumidores, com base em análise das taxas de consumo sobre diferentes densidades do mexilhão dourado, e também verificar os impactos da predação em campo, também através de experimentos, porém em campo, né? Aí, de posse dessas informações, eu acredito que a gente pode obter conclusões mais robustas, né, a respeito dos impactos que cada espécie de peixe pode ter na população de mexilhão dourado. Bom, pessoal, obrigado, que eu tinha para trazer hoje essas questões.
deixo aqui o meu contato e aguardo vocês na mesa redonda.